Queridos, você que fica a João capítulo 5, primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 5, versículo de número 13. Se você não trouxe sua Bíblia, você espia na do vizinho. Se não dá, porque a letra é muito pequena, você olha no telão, tá bom? Mas traga a sua Bíblia para a igreja, ela não fica doente, tá? Ela não vai passar frio, não vai se molhar, é bom, pode trazer. 1 João capítulo 5, versículo 13. Diz assim a sagrada palavra do Senhor: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vou ler mais uma vez, essa carta é tão bonita. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Primeira coisa, essa carta é para mim, essa carta é para você. Simples. João escreve para quem crê. Eu creio, você crê, a carta é para nós. Então tudo que tem dentro dessa carta, todos os ensinamentos que tem dentro dessa carta, são para você, são para mim, tá? Então é a primeira coisa que nós vamos combinar aqui, tá bom? Vamos lá. Gente, para nós entendermos o que João está escrevendo nesse versículo, nós precisamos olhar toda a carta de João, tá? Para a gente conseguir compreender um pouquinho. Então, vamos entender um pouco o que é que estava por trás da carta de João. Qual era o pano de fundo, tá? O que é que levou João a se dedicar a escrever esse material? João era o último dos apóstolos vivo, tá? Já nessa altura do campeonato, gozava de uma idade bem avançada, bem avançada. A primeira geração de cristãos, que era a geração de João, que viram Jesus, que ouviram a história de Jesus, que muitos andaram com Jesus, praticamente já havia acabado. Tinha João e mais alguns senhores e senhoras que não estavam querendo morrer. Mas a grande parte da primeira geração que viu Jesus já havia morrido. Nós temos uma igreja que surge da segunda, terceira geração. Pessoas que se converteram não por terem visto a Cristo, mas por terem ouvido o Evangelho de outras pessoas que também ouviram o Evangelho. E João então ele vai escrever a sua carta para essas pessoas. O momento da escrita não era bom. Todos nós sabemos que no ano 70, o general romano Tito, que depois veio a se tornar imperador, cerca Jerusalém, conquista a cidade, derruba os muros, destrói Jerusalém, põe abaixo o templo e põe fogo. E dá início à dispersão dos judeus, que durou até 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. A perseguição em todos os cantos do império. Os cristãos são perseguidos, são mortos. Os que não são mortos são presos e levados a trabalhos forçados até morrer, ou em raras exceções como João, depois são libertados. A situação para os cristãos não estava nada boa. Morria-se a centenas de milhares. Os cristãos perdiam tudo quando se descobria que eram cristãos. Seus bens, suas posses eram todas recolhidas. João escreve para uma igreja que está sofrendo, para uma igreja que está padecendo. Mas o que João escreve e o que João demonstra na sua carta é algo muito mais grave do que a perseguição que vem de fora. João escreve para uma igreja que está enfrentando um inimigo audacioso, um inimigo astuto e que tenta destruir a igreja. João escreve para uma igreja que está enfrentando aquilo que Paulo falou lá em Atos capítulo 20, versículo de número 29 e 30, quando Paulo se despede da igreja de Éfeso. Todos nós lembramos desse texto. Paulo chama os líderes da igreja e ele dá um recado. Ele diz assim: eu sei muito bem que quando eu for embora, virão lobos de fora e tentarão entrar dentro da igreja e destruí-la. E eu sei bem que dentre vocês que estão aqui comigo na praia hoje, se levantarão homens tentando enganar o povo de Deus.
parece que Paulo estava acertando na cabeça do alfinete. Isso acontece. João escreve para uma igreja que estava enfrentando o pior inimigo que pode existir: as heresias. As heresias. Os cristãos, na época de João, estavam sofrendo ataques severos contra a sua fé. O Evangelho estava sofrendo ataques severos contra a sua fé. Cristo estava sofrendo ataques severos contra o seu nome. A igreja estava passando por um período terrível, pois o problema não estava fora, mas estava dentro. A perseguição não vinha apenas do Império Romano e de seus soldados. O problema agora estava em homens dentro da igreja que se levantavam falando filosofias e doutrinas humanas, pervertendo e distorcendo o ensino de Cristo e levando a igreja a desviar do caminho do Senhor. João luta contra uma doutrina chamada gnosticismo. É isso que o leva a escrever essa carta. Esses homens, os gnósticos, eles acreditavam na antiga filosofia grega chamada docetismo. O que significa isso? Os gregos imaginavam que tudo que é matéria não presta para nada. Ou seja, o meu e o seu corpo não tem valor absoluto nenhum, é lixo. Os gregos acreditavam que a única coisa que tinha valor no mundo era o espírito, e o espírito estava aprisionado dentro da prisão do corpo. Por isso, podia-se fazer o que quisesse com o corpo, porque o que valia era o espírito. Essa filosofia grega muito antiga começou a adentrar a igreja através de alguns líderes que começaram a ensinar essa ideia para a igreja. E a situação chegou num ponto que esses gnósticos, então, eles afirmavam a seguinte questão: Jesus não teve um corpo enquanto estava nessa terra, era como um fantasma. Por isso que ele andou sobre as águas, e Pedro não conseguiu. E João, quando identifica essa situação, ele vai no âmago da questão. Lá no capítulo 4, abra comigo, versículo 2 e 3, ele diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no meio de nós. Os gnósticos então tinham essa linha de pensamento, e uma segunda linha de pensamento, que era a seguinte: bom, Jesus até pode ter sido um homem, mas ele não foi Deus. O que aconteceu foi o seguinte: Jesus foi homem, mas quando ele foi batizado, o Espírito de Deus se apossou dele, e antes dele ser crucificado, o Espírito de Deus o abandonou. Então esses gnósticos ensinavam isso. Essas duas linhas começaram a invadir a igreja na época de João, e pasmem vocês, até o 4º século elas quase destruíram por completo o cristianismo. Foi por muito pouco que esses dois pensamentos não aniquilaram por completo a igreja cristã. As heresias são um grande veneno dentro de uma igreja. Primeiro, porque elas são sutis. Segundo, porque elas não vêm de fora para dentro, elas se criam de dentro para a própria igreja. Terceiro, porque os cristãos, eu e você, não somos apaixonados pelo conhecimento bíblico, e por isso vamos na onda do que nos falam. E muitas vezes, como aconteceu na época de João, muitos irmãos nossos, ao invés de crer no Evangelho de Cristo, acreditam em coisas paralelas, heresias sutis, mas que não levam a Deus. E João está combatendo veementemente essas ideias, porque essas ideias gnósticas dentro da igreja, na época, estava causando uma confusão tremenda, estava abalando a fé,
e estava causando uma grande dúvida dentro da igreja. E a dúvida era a seguinte: será que eu sou salvo? Porque o ensino dos apóstolos dizia que eu sou salvo mediante a crença em Jesus Cristo. Se eu creio em Cristo, se eu confesso como Senhor e Salvador, tenho salvação. Mas os gnósticos diziam que não, que a salvação não é mediante o Senhor Jesus, mas é mediante o conhecimento que se alcança do Senhor. Então era necessário uma quantidade, uma cerimônia para se ser salvo. E os irmãos da igreja então começaram a se questionar, dizendo assim: meu Deus, não estou entendendo, será que sou salvo ou não? Como posso saber de minha salvação? E essa pergunta eu queria transmitir para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem absoluta certeza da sua salvação? Talvez alguns aqui se levantem e digam: com certeza. Mas talvez alguns digam assim: olha, pastor, pensando bem, assim, absoluta, nunca pensei nesse negócio não, mas sempre tem uma pontinha lá no fundo, bem no pontinho, no último do coração, que fica aquele negócio assim: mas será? Mas será? O fantástico da carta de João é que ele elabora três provas, tá? Para fazer o que ele diz no versículo 13: confirmar a salvação do cristão. E a partir de hoje eu queria ver então, e nos próximos 2 domingos, no outro não vou estar, mas nos outros 2 domingos, quais são essas 3 provas. Queria colocar, como diz o pastor Hernandes Lopes, o plumo de Deus na minha e na sua vida, para ver se nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, ou se nós estamos talvez tendendo a alguma heresia que não estamos percebendo. Então a primeira, vou citar as 3 provas, mas hoje nós vamos falar só da primeira. João elabora a prova doutrinária, a prova social e a prova moral. Hoje nós vamos então conversar sobre a primeira delas, a primeira prova de João, a prova doutrinária, para mim saber e confirmar a minha salvação e a sua. A grande questão é: qual é, pastor, a prova doutrinária? 1 João 2:22, essa é a prova doutrinária. 1 João 2, versículo de número 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Cristo? Vamos entender melhor esse negócio? Cristo não é nome, Cristo é título. Jesus Cristo, o nome é Jesus, Cristo é título. Qual título? O significado. Cristo significa o rei ungido, ou o ungido de Deus, ou Messias. Então vamos reformular a pergunta. O que João está perguntando é o seguinte: você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? O Messias enviado por Deus, o próprio Deus encarnado que veio a esse mundo, viveu e morreu para que nossos pecados fossem perdoados, que ressuscitou e está vivo? É isso que João está pedindo. A prova doutrinária é essa. Jesus é aquele prometido por Deus lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Adão e Eva pecam, e o Senhor vem e traz justiça sobre o pecado, e a serpente, ele diz assim: o descendente dela lhe pisará a cabeça. Jesus é aquele homem? Você crê nisso? Você crê que Jesus foi anunciado na lei, lá em Deuteronômio 18:15,
quando Moisés se levanta e diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Você crê que Jesus é aquele que foi predito pelos profetas tantas e tantas vezes, como Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Você crê nas palavras do anjo a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33, quando ele diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A prova doutrinária de João é uma só e exclusiva: só há salvação mediante a crença de que Jesus Cristo, o ungido de Deus, o próprio Deus encarnado, veio a esse mundo, morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida. Crer em igreja não salva ninguém. Crer em fulano e beltrano não salva ninguém. Crer em religião não salva ninguém. Só há salvação se o meu coração crê, sem duvidar, de que Jesus é o Cristo, é o Messias, o ungido de Deus, o prometido pelo Senhor lá no início de todas as coisas. Só há salvação nisso. E isso é muito importante de ser entendido, pois se nós crermos em Jesus de uma forma equivocada, contrária ao que as Escrituras dizem, na realidade não é em Cristo que nós estamos crendo, nós estamos construindo para nós uma religião, e a religião jamais abrirá os portões dos céus para ninguém, porque não tem autoridade, não tem poder para isso. Apenas Jesus pode. Por isso que eu preciso esquadrinhar o meu coração e buscar entender se realmente eu creio que Jesus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ou se eu estou enganando a mim mesmo. João se preocupa em explicar detalhadamente a natureza de Cristo, para que os seus leitores possam sondar a sua fé e não serem levados pelas heresias. A realidade, irmãos, e aqui está o grande ponto central de toda essa história, é o seguinte: João escreve o seu evangelho com um motivo apenas: demonstrar que Jesus é Deus. Se você lê o evangelho de João, você vê claramente que o único objetivo de João era provar por A mais B que Jesus Cristo é Deus. A primeira carta João escreve com um objetivo: provar que Jesus é homem. Pastor, agora o negócio ficou complicado. Não entendi. Vou simplificar. A Bíblia nos ensina que o nosso Senhor Jesus, enquanto esteve nessa terra, enquanto caminhou nesse mundo, era 100% homem, e ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, era 100% Deus. Duas perguntas aqui são bem importantes de serem feitas. Primeira delas: por que tinha que ser dessa maneira? Porque Jesus tinha que ser 100% homem e 100% Deus, para que a sua vitória fosse efetiva.
definitiva e perfeita, para que a nossa salvação fosse real e eterna. E eterna. Por causa disso. Segundo, por ser homem, Jesus conhece as dores e os sofrimentos humanos. Ele conhece os pesos, as pressões, as batalhas que nós enfrentamos. Ele sabe da dificuldade, da tentação, nos apertando todos os dias em todas as áreas da nossa vida. Jesus sofreu o que nenhum ser humano jamais poderá sofrer na face da terra. Por isso que Ele entende as minhas e as suas dores. Por isso que quando eu me chego a Ele com o coração estraçalhado, Ele é o único que pode me sustentar, é o único que pode me confortar, pois Ele passou por algo pior. Jesus conhece o seu coração machucado. Jesus conhece as pressões que o mundo coloca sobre os seus ombros. Jesus sabe o peso das tentações. Jesus sabe o que é enfrentar o mundo, o diabo, Satanás e toda a sua cambada. Ele sabe. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso que Ele nos entende em nossas fraquezas. Por isso que Ele nos suporta em nossas fraquezas. Por isso que Ele nos ajuda em nossos sofrimentos. Se Jesus não tivesse sido homem nessa terra, de que adiantaria eu lhe contar as dores do meu coração, se Ele nunca tivesse passado por aquilo? Ele passou. Ninguém nesse mundo sofreu mais do que o Cristo. Por isso que todas as vezes que você vai ao coração de Deus, com os seus sofrimentos, você é recebido. E você não é recebido com julgamento, você é recebido de braços abertos. Jesus foi homem. Ele enfrentou as mazelas dessa vida como eu e você enfrentamos todos os dias. Mas Ele venceu. E por isso Ele também pode nos ensinar o caminho da vitória, o caminho da restauração. Mas Ele também foi Deus. E por ser Deus, Jesus nos mostrou e nos ensinou na prática o que é o verdadeiro amor: doar-se por quem não pode. Nos ensinou e nos demonstrou na prática o que é misericórdia, o que é perdão, o que é graça. Ele não precisa de nós. Ele não precisava ter vindo a essa terra. Mas Ele nos amou. E o amor verdadeiro não é apenas intelecto ou sentimento, é prática, é atitude, é vida, é sacrifício. Ele nos ensinou que nós podemos ser misericordiosos em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Nós nada temos que justifique o perdão dos nossos pecados. Nada do que nós temos serve de alguma coisa para o Senhor. Ele não precisa. Mas Ele quis nos perdoar. Nos perdoar do que, pastor? De todas as vezes que eu e você ofendemos a sua santidade. E a misericórdia perfeita de Deus não é apenas para um caso, mas é enquanto eu for vivo. Se eu me chegar aos pés de Cristo, como diz 1 João, se eu confessar os meus pecados, o Senhor me perdoa. Misericórdia. Jesus nos ensinou o que é perdão. Perdão não é fingir que esquece. O perdão não é sorriso amarelo. O perdão é atitude.
eu te perdoo e eu continuo convivendo com você. Eu não esqueço o que aconteceu, mas o que aconteceu não me afeta mais. Não sofro mais com aquilo, pois eu perdoo. Todos os dias nós afrontamos a santidade de Deus e Ele nos perdoa. Ele não vira cara para nós. Ele continua convivendo conosco da mesma forma. Isso é perdão. E por que Deus nos ensinou isso? Para que nós vivêssemos ou buscássemos viver isso nas nossas relações aqui. Segunda pergunta que nós precisamos entender: como é que essas duas naturezas, humana e divina, funcionavam dentro de Cristo? Eu e você somos só homens, seres humanos. Agora, como é que funcionavam essas naturezas divinas e humanas dentro do Senhor Jesus? Não faço a mínima ideia. Não sei. E sinceramente, você pode ler quantos livros você quiser, você pode escutar quantos pregadores você quiser, e eu afirmo que enquanto o mundo for mundo, ninguém vai conseguir explicar logicamente como é que isso funcionava em detalhes dentro de Jesus. Não tem como. Não há como o ser humano limitado explicar o Deus perfeito. Não tem como. Eu não sei explicar para vocês. Eu não sei, eu gostaria de chegar aqui e dizer assim, funcionava desse jeito, mas eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz e afirma categoricamente em vários escritos: Jesus foi 100% homem, Jesus foi 100% Deus. Como funcionava, pastor? Eu preciso saber. Não sei. E não há homem sobre a face da terra que consiga explicar exatamente como essas naturezas humana e divina conviviam no Cristo. Sabe por quê? Porque nós temos limitações, e as nossas limitações são intransponíveis, mas Deus é completamente, e preste atenção, ilimitado. Então como é que eu, um ser limitado, fraco, conseguiria explicar perfeitamente, completamente, o Deus soberano, ilimitado e perfeito? Não há como. Crer em Jesus é crer em sua humanidade, é crer em sua divindade. Numa análise mais lógica de pensamento, nós podemos dizer que isso parece uma grande loucura. Seja sincero, você nunca pensou dessa maneira talvez, mas imagine Jesus 100% homem, 100% Deus. Pastor, isso é impossível. Lembre de um fato interessante: qualquer dicionário meu e seu vai ter a palavra impossível, mas no dicionário de Deus essa palavra não existe, nunca existiu e nunca existirá. Crer em Jesus é crer em sua humanidade, é crer em sua divindade, mas é loucura, e é uma grande loucura. Paulo já nos falou sobre isso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão parecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. A mensagem da cruz para aqueles que estão nos braços de Satanás é loucura. É loucura. Se você chamar alguém que não teve uma experiência pessoal com Deus, que não sentiu o toque do Espírito Santo de Deus no seu coração, e disser para essa pessoa: olha, você precisa crer, porque Jesus é homem, Jesus é Deus, o cara vai dizer assim: você é maluco, enloucou, só pode, bebeu alguma coisa. Para quem não conhece o Senhor, isso é loucura. Paulo já nos fala:
Mas o fantástico é que Paulo diz que para nós que cremos, para nós que sentimos o toque do Espírito de Deus em nós, isso não é loucura, é poder de Deus. Não se pode aceitar Jesus pela lógica, é preciso aceitá-lo pela fé. E fé é acreditar mesmo sem conseguir explicar por completo. Perceba que fé não é um negócio cego, mas é um negócio que eu não tenho como explicar em perfeição. Fé é acreditar mesmo sem conseguir explicar por completo, é crer mesmo sem conseguir entender por completo. Fé é aquela certeza que reside dentro dos nossos corações, e não importa o que digam, não importa qual explanação se faça, ela mora dentro dos nossos corações e ela bate todos os dias: Jesus é Deus. Eu posso não saber explicar pela lógica e comprovar humanamente para você que isso é real, mas se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, dentro do seu coração queima o mesmo fogo que queima no meu coração, e você sabe que isso é verdade. Quando nós temos isso dentro de nós, não importa o que nós venhamos a escutar, não importa o que nós venhamos a ver, nada abala a nossa fé, quando nós cremos verdadeiramente no Cristo ressurreto. Nada, absolutamente nada. Conversava com um conhecido esses dias atrás, e ele expressava o desejo de aprender mais sobre o Senhor. E eu disse para ele: olha, você precisa estudar. Seria bom você ir para uma faculdade, estudar, fazer um seminário. E ele disse assim: não pastor, não. A gente vai para esses lugares e nossa fé fica abalada. Eu disse: olha, meu irmão, eu nunca conheci ninguém que crê em Jesus de verdade que a fé ficou abalada por estudar. Nunca conheci. Porque o que os homens vão poder te dizer que vai mexer naquilo que o Espírito Santo fez no teu coração? E aí ele parou e disse assim: não tinha pensado por esse lado. Eu disse: pois é. Podem falar o que quiser, eu vivi e eu vivo com Deus. Isso não é lógica, isso é vida. Isso não é filosofia, isso é vida. Isso não é lucubrações da cabeça, isso é vida. Quem sentiu o toque do Espírito de Deus jamais abdicará da sua fé. Não importa o que digam, não importa o que aconteça. Podemos passar por vales sombrios, mas jamais um homem que foi tocado pelo Espírito de Deus se deixará levar por alguma doutrina humana. As filosofias humanas, elas jamais vão aceitar a verdade de Cristo. Elas sempre vão tentar acrescentar ou tirar algo disso. Elas não conseguem explicar, não conseguem compreender, e por isso têm medo, e por isso lutam contra. Eu não sei se você lembra, mas alguns anos atrás, por volta dos anos 2000 por aí, mais ou menos nessa época, não estou bem lembrado, surgiu um grande movimento em todo o mundo para descobrir o chamado Jesus histórico. Livros foram escritos, matérias foram feitas, estudiosos dedicaram sua vida de estudo a essa questão, e muito se falou sobre o Jesus histórico, o judeu da Palestina, o homem com os seus discípulos. Mas todo esse movimento de estudo nunca conseguiu admitir uma verdade básica: Jesus não foi apenas homem, Jesus é o meu, o seu, o único e verdadeiro Deus. Essa é a prova doutrinária. É aqui o calcanhar de Aquiles.
Se você pedir para alguém do Islã, eles não têm nada contra Jesus. O problema é quando você diz que Jesus é Deus, aí o bicho pega. Enquanto você diz que Jesus foi um homem, um profeta, eles vão dizer assim, legal, foi mesmo. Aí você diz assim, Jesus é o Salvador, é Deus. Não. Por quê, irmãos? Porque João já nos disse, aquele que não confessa que Jesus é o Senhor, é o Salvador, aquele que não crê na divindade, na humanidade de Jesus, não pertence a Ele, não é filho de Deus, é simples assim. Nós precisamos entender que crer em Jesus não é apenas fazer uma oração, um apelo, mas é sentir o Espírito de Deus testificando aquela palavra ao meu coração. Porque não adianta nada a minha boca repetir uma oração se o meu coração não creu naquilo ali. E eu não sei se você chegou algum dia a imaginar, mas essa é a realidade. Crer em Jesus é crer no Cristo, é crer no homem, é crer no Deus. Pastor, eu não entendo, eu não consigo explicar. Também não, mas eu sei que é real. Eu sei que é real porque o Espírito do Senhor fala ao meu coração, assim como falou ao seu. Crer em Jesus é crer em Deus, é ter a certeza que o próprio Deus se fez carne, lutou a nossa luta, lutou a nossa batalha, venceu a nossa guerra, cumpriu a sua própria lei e por amor nos resgatou da nossa escravidão, do pecado e do nosso destino de perdição. Crer em Jesus é crer que um dia o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja Bíblia diz que mediu os oceanos do mundo na palma da sua mão, cuja Bíblia diz que pela autoridade da sua palavra disse haja luz e a luz se fez, que pela autoridade da sua palavra criou o mundo e tudo que existe. Crer em Jesus é crer que esse Deus, que a Bíblia diz que conhece todas as estrelas do céu pelo nome, e quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Crer em Jesus é crer que esse Deus, que conhece o número exato dos fios de cabelo da minha cabeça, da sua e de todos os habitantes desse planeta, que nos formou no ventre da nossa mãe e que escreveu todos os nossos dias, do primeiro ao último, sem que nenhum deles tivesse acontecido, um dia se fez homem, nasceu num lugar, do ventre de uma mulher, padeceu, lutou e sofreu as dores dos homens, batalhou contra o pecado, contra o mundo, contra o inferno e contra a morte, e venceu. É crer que esse Deus que se fez homem, carregou sobre os seus ombros as marcas do chicote, sobre a sua cabeça a coroa de espinhos, sobre os seus punhos e sobre os seus pés os furos dos pregos. É crer que esse homem, é crer que esse Deus pendurado numa cruz verteu o seu sangue para que o meu não precisasse ser vertido, morreu para que eu não precisasse morrer, morreu para que eu fosse livre, para que eu tivesse vida, e como diz a santa palavra de Deus, não qualquer vida, mas vida em abundância. Morreu, ressuscitou, tomou do diabo e dos seus demônios a chave da morte e do inferno, subiu aos céus e abre para mim e para você os portões da eternidade. Isso é crer em Jesus. Se você crê em todas essas verdades, se você acredita em tudo isso,
sim, tenha certeza da sua salvação. Se dentro do seu coração você vai além das dúvidas, se dentro do seu coração você crê, ainda que não consegue explicar detalhe por detalhe, mas você sabe que é verdade, sim, acredite, você é salvo. Sim, acredite que quando os teus olhos se fecharem nessa terra, os portões da eternidade se abrirão e o rosto de Cristo será o primeiro que você verá. Agora, se você que está aqui hoje não crê nesse Jesus, eu quero dizer para você que você precisa abrir o seu coração. Você precisa meditar nas Sagradas Escrituras. Você precisa clamar para que o Espírito de Deus revele a verdade da eternidade aos seus olhos. Não uma religião, não uma igreja, não pessoas, mas o Cristo, 100% homem, 100% Deus, o Cristo que morreu e que ressuscitou e que está vivo. Eu quero dizer para você que você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar a Cristo. E eu queria finalizar com uma pergunta. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos para meditar nessa pergunta que eu vou fazer. Você que está aqui hoje, crê em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Se o teu coração queima como o meu coração, se coloque de pé. Um dos versículos mais lindos da carta de João encontra-se no capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero orar por você.